A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo Edson. Estamos mais uma vez aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa Escola Bíblica do nosso quarto trimestre de 2022. Estamos nessa oportunidade, nesse quarto trimestre, estudando a nossa revista, que ela traz o título geral da nossa lição, é a justiça divina. Essa justiça, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Tá certo? Então, esse é o título do trimestre. A nossa lição de hoje, ela traz... é a lição de número 5, tá? A lição de número 5, e essa lição está tratando sobre os falsos profetas, tá? Nós conhecemos essa classe de profetas, né? Porque toda a Bíblia discorre sobre este assunto. E o próprio Jesus também já nos alertava, ou já nos alerta nos seus evangelhos, nos evangelhos, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu, né, Mateus, Lucas, Marcos, apóstolo João, né, mas Mateus fala muito sobre o assunto. Muito bem. Então, a introdução da nossa lição, o texto áureo da nossa lição, vamos para o texto áureo, diz assim, olha: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Livro de 2 a Pedro, no capítulo 2, o versículo 1, é o texto áureo da nossa lição, o texto-chave da lição. A verdade prática vai nos dizer assim: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração de seu povo. Então, os falsos profetas, eles vêm contra a palavra, ou mesmo que eles falem a favor da palavra, mas no fundo o intuito, né, é lançar algo do seu ego, do seu coração, para o povo de Deus. Com qual objetivo? De desvirtuar, né, de lançar dúvida, de trazer dissensões, né, ao povo de Deus. Aí nós vamos ver no livro de Mateus, no capítulo de número 24, e o versículo de número 24 também, nós vamos ver o seguinte, que essa passagem vai dizer o seguinte, que Jesus também já alertava, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 24, Jesus fala que surgirão, está falando dos últimos tempos, que surgiriam diante de vós falsos doutores e falsos profetas, né? Onde enganariam a muitos. E se possível fosse, eles enganariam até os escolhidos. E lá no capítulo 24, versículo 24 de Mateus, diz que esses falsos profetas, eles são capazes
de fazer, né, sinais e até prodígios a fim de enganar. E não é diferente, amados. Nós vemos aí, discorrendo aí todo o mundo evangélico, nós vemos, né, situações similares, parecidas com essa versão, com essa palavra que Jesus já trouxe para a igreja, né? E aí nós vemos que isso que Jesus está falando, ele está falando de dentro da igreja, sabe? Para que o seu povo se precavessem dos falsos que surgiriam entre vós, ou seja, dentro da igreja. Então, a introdução da nossa lição nos deixa claro que existem falsos profetas no meio do povo de Deus. Tá certo? E nós vamos discorrer durante toda a lição como que faremos para que nós, como cristãos, como os homens, mulheres de Deus, nos precavemos e nos fujamos dessas tentações, digamos assim, dessa influência, porque nos últimos tempos há uma influência de profetas, entre aspas, e esses trazem dúvidas, né? São ensinamentos que contrapõem os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Como fala a nossa verdade prática. Muito bem. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Ezequiel, no capítulo de número 13, do versículo de 1 ao versículo de número 10. É bom nós sabermos que nós, em todo esse trimestre, nós estamos estudando o livro de Ezequiel, né? E nós falamos que a nossa lição, todo o trimestre vai estar falando sobre a justiça divina. Essa justiça, ela traz uma preparação do povo de Deus para os últimos dias da igreja. Isso com base no livro de Ezequiel. Então esse estudo que nós estamos tendo não é um estudo capítulo por capítulo. Não. É bom entendermos que, embora não seja um estudo capítulo por capítulo, ela nos traz esses ensinamentos, eles nos traz um entendimento geral, né? Como estamos estudando, é um estudo por tópicos, um estudo por temas, um estudo temático, né, do assunto. E com base nesses estudos, com outros recursos, né, dentro da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, nós vamos encontrar subsídios para nos precavermos desses ataques que são trazidos, né, aos servos do Senhor, né? Esses ataques que são afrontas dos falsos no meio dos verdadeiros. E aí nós vamos entender como faremos para nos livrarmos dessa situação, tá certo? Muito bem, a leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 3, versículo do 1 ao 10, não vou ler para ganharmos tempo, mas na medida da leitura, da lição, da aplicação da lição, eu vou voltar aqui no versículo da leitura bíblica e vamos estar discorrendo durante a lição. Muito bem.
A introdução vai estar falando que existiam profetas em Jerusalém e Judá. Tá? E no meio desses profetas estava primeiro os falsos profetas, tá? E neste meio todo estava Ezequiel, estava também Jeremias. Conhecemos a índole desses dois homens, e por sinal estamos estudando Ezequiel, mas não tem como falar de Ezequiel também não falando de Jeremias, porque foi um profeta contemporâneo de Ezequiel. E enquanto Ezequiel estava na Babilônia, porque ele foi levado cativo e ele estava em um campo, né, a reclusa do rei, ou seja, a reclusa de Nabucodonosor da Babilônia. Jeremias também estava passando também com dificuldades de lutar contra esses falsos profetas em Jerusalém. Tá? Só que esses profetas falsos, a lição vai estar falando no final da introdução que eles eram blindados, né, por lideranças religiosas. Essas lideranças religiosas o blindavam, né, eram lideranças religiosas e civis que haviam apostatado da verdade. E agora eles davam cobertura aos falsos doutores, os falsos profetas. Por quê? Porque esses falsos profetas falavam ou profetizavam a favor da libertinagem, a favor do convívio, do reduto na qual eles viviam. E isso favoreciam a corte, né? Favoreciam os religiosos, favoreciam os falsos, aqueles que não precisavam ter um compromisso, nenhum compromisso com Deus. E por esse motivo, sofria Ezequiel, sofria Jeremias, porque Deus falava ao coração deles, o Deus verdadeiro falava para que eles alertassem a nação, alertassem os falsos, a corte, os religiosos, para se precaver dos falsos. Mas eles não davam ouvidos. Tanto é que Deus leva o povo para a Babilônia, leva o povo cativo. Por quê? Por causa dessa situação na qual eles não davam ouvido. Tá certo? Então, o tópico, a nossa palavra-chave da lição se trata de falsidade. Né? Muito parecida com idolatria, né? Mas seria falsidade. Uma vez a falsidade sendo pregada a religiosos, esses se tornam idólatras, né? Foi assunto da lição anterior. Se tornaram idólatras, né? Essa idolatria levou ao povo à abominação do templo, né? A abominação do templo, em função da idolatria. Tá certo, amados? Vamos adiante. O tópico de número 1, o primeiro tópico, vai falar sobre os profetas. Interessante
que quando fala sobre os profetas, é importante a gente entender que a função do profeta ou dos profetas eram, qual a função do profeta verdadeiro? Apresentar Deus ao povo. Essa era a função do profeta. Apresentar Deus ao povo e ensinar a lei mosaica. Ensinar a lei que Deus deu a Moisés no monte. Os seus estatutos, as exigências diante de Deus para um comportamento moral, um comportamento de santidade, de um verdadeiro homem, de um verdadeiro servo do Senhor. Então, o profeta tinha essa função de ensinar o povo a os estatutos desta lei. Aí, a lição da fala, existe aqui um segundo parâmetro, um segundo ensinamento que seria a função do sacerdote. E qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era apresentar, ou o sacerdote apresentava o povo a Deus. O contrário daqui, o profeta apresenta Deus ao povo e ensinava os estatutos de Deus dado a Moisés para o povo. Aqui não, o sacerdote apresenta o povo a Deus. Ou seja, os pecados do povo era de responsabilidade do sacerdote levar diante de Deus uma vez por ano para que Deus o perdoasse. Os judeus, ainda até hoje, os judeus, esse dia é chamado do Yom Kippur, né? Que é o dia mais sagrado no judaísmo. Esse dia é o dia do arrependimento, né? O dia do perdão, o Yom Kippur, dia do perdão. Então, ainda em Israel, nos dias de hoje, os judeus, a comunidade judaica, não só em Israel, mas toda a comunidade judaica em todo o mundo, eles praticam o Yom Kippur, o dia do arrependimento, o dia do perdão. Esse dia aqui equivale para o cristão, para o cristianismo, o dia da Páscoa, o Cordeiro Pascal. Lembra da praga dos primogênitos? Pois é, onde Deus livrou o seu povo da maldição quando o anjo do Senhor passou por cima das casas onde tinha sangue nas ombreiras das portas, né? Quando o anjo veio, à meia-noite, sangue nas ombreiras das portas, e ali o anjo passou por cima, dando livramento, dando perdão, dando livramento para o povo. Então, esse dia aqui representa para o judeu essa data. É a data no calendário judaico, a data mais importante no judaísmo. Tá certo? Lá no Velho Testamento nós vemos que o sacerdote apresentava o povo a Deus.
o pecado do povo a Deus em um dia por ano. Ele levava a oferta, o sacrifício pelo pecado do povo a Deus. Tá certo? Então essa era a função do sacerdote, do profeta e do sacerdote. Muito bem. O termo profeta, que é o primeiro subtópico, o termo profeta, ele é um porta-voz. Né? Porta-voz de quem? Porta-voz de Deus. Então, ele é um porta-voz que ele fala em nome de Deus. Né? Como um exemplo disso, um porta-voz, quando ele fala em nome de uma autoridade de um país em um outro país, está falando como o representante daquele país. E assim é o profeta, um representante de Deus na terra. E ele fala em nome de Deus. Aí o tópico vai dizer que esse profeta, o termo profeta, nós vamos falar um pouco mais embaixo, né, que ele tem um nome, o nome tem um significado, né? E o nome original, ele traz o termo em hebraico, que é nave, roe e ozen. Então, este é o termo hebraico para profeta. E não tem um nome, esse nome, esse termo, são usados para profeta. É um original do hebraico, nos originais das escrituras. Então, é profeta. Então, não tem como eu diferenciar por nome o falso do verdadeiro. E como é que eu vou diferenciar? Já nós comentamos. Já a gente comenta essa situação. Muito bem, vamos voltar aqui na explicação do segundo subtópico. Então, amados, outros termos para designar o profeta, outros termos para designar os profetas de Deus. Então, o profeta de Deus, ele recebia o termo mensageiro, segundo as crônicas, no capítulo 36, versículo 16, mensageiro, embaixador, né, ele levava esse título como embaixador, nós vamos ver lá em Ageu, no capítulo 1, e o versículo 13, servo do Senhor ou servo de Deus, né? 1 Reis, no capítulo 14, versículo 18, e 2 Reis, capítulo 9, versículo 7, está lá esses termos, servo de Deus ou servo do Senhor. Isso tudo para identificar o termo que designa o profeta de Deus. Né? E ainda, homem de Deus, Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1 e até o versículo 5, e 1 Samuel, no capítulo 9, versículo 6, está falando, né, sobre o homem de Deus, identificando um verdadeiro profeta. Todos esses termos, tudo isso, vem do verbo falar. Por quê? Porque esses mensageiros, eles pronunciam, eles falam. Mas o que eles falam? Eles falam em nome de Deus. Eles são um porta-voz que falam em nome de Deus. E esse falar
esse falar aqui, amados, esse falar, ó, esse falar, o autor da nossa revista, ele vai nos dizer o seguinte, ó, que se popularizou com o passar do tempo, esse ato de falar acabou se popularizando com o passar do tempo, com o conceito de prever o futuro. Então, entendemos que um profeta ele tem a capacidade, não dele, mas ele é usado por Deus para falar algo do futuro até. Mas como? Como? Em revelação. Onde ele revela algo impossível por recursos naturais. Então, esse é a função do verdadeiro profeta. Porque era isso que o profeta, além dele ensinar a lei mosaica, aplicar, ele tinha essa capacidade de Deus falar com ele e ele falar para os reis, os sacerdotes, tá? Para as autoridades daquele governo que Deus estava falando daquela maneira. Não algo do seu coração, mas como porta-voz de Deus, ele falava à nação. Ele representava Deus à nação. Então aqui nós vemos que por recursos naturais ele não falava. Tanto é que ele não falava a qualquer momento. E sim quando Deus mandava, quando Deus falava. Tá bom? Muito bem. Agora, no subtópico 3, vai falar sobre os falsos profetas. E aqui o termo hebraico que nós falamos é Navi, Roer e Ozer. Esse termo aqui, ele representa, é o termo hebraico para o original, o nome representando um profeta. Não tem um outro nome para dizer que o falso leva a um outro nome. Não, esse mesmo nome, ele é dado também para o profeta falso. Ó, esse mesmo termo são usados para os profetas de Deus, que são os verdadeiros. E como que eu vou discernir o falso? Aí, na versão grega original da palavra de Deus, na Septuaginta, vai dizer que vai trazer esse nome como um falso profeta. Não que a palavra falso profeta tem um nome biblicamente para ele, mas aquele que fala em nome de alguém que aquele alguém não mandou, ele é falso. E isso, o profeta que leva o nome, que também tem o mesmo nome original do verdadeiro, ele é um falso. A Septuaginta, né, trouxe essa versão dando essa qualificação para ele como um falso, como um mentiroso, aquele que fala em nome de uma instituição que não é mandado,
que aquela instituição não mandou, no caso aqui falando em nome de uma divindade, em nome de Deus, e que Deus não mandou, foi qualificado ele como um falso. E se aplica ao seu, aqui está aplicando, esse nome aplicando ao seu modelo de profecia. Pois são profetizadores. Esses camaradas, né, se eu posso dizer isso, eles não são profetas, eles são profetizadores. Ou seja, eles falam algo do coração dele, do homem, dele, e não do que Deus mandou. Então ele está sendo um porta-voz dele mesmo, em nome de Deus, quando Deus não mandou. Tá bom? Então, é isso que qualifica essa gente. Muito bem. Tópico de número 2. Tópico de número 2, sobre os falsos profetas em Israel. Sobre os falsos profetas em Israel. Muito bem. O comentarista da nossa lição, o pastor Ezequias Soares, ele qualifica isso. Ele diz aqui o seguinte, que existe os dois lados, né? Ele fala assim, olha, tudo na vida tem seus lados, ou tem seu lado positivo e o negativo. Então tudo na vida, tudo que fazemos, tem essa versão, o lado, um bom e um ruim. Então ele diz que tem o lado positivo e o negativo, o bem e o mal, o galardão e o castigo, o amigo e o inimigo, a bênção e a maldição, a verdade e a mentira, né? A justiça e a injustiça, a verdade e a morte, e o céu e o inferno. Então existem esses lados, sabe? Existem esses lados. E aí, ele traz aqui, perante esses lados aqui, amados, esses lados, e aqui eu coloquei aqui duas esferas entrelaçadas, onde mostra aqui, ó, uma intersecção. Vou aproximar a câmera aqui para mostrar para vocês. Muito bem. Olha, nós temos aqui essa esfera, mostrando aqui uma intersecção, onde existe aqui profeta, e aqui também é profeta. Ou seja, eles estão na mesma esfera, na intersecção. O verdadeiro está aqui, mas o falso também está. Entendeu? Então, quando ele diz que existem os dois lados, quando o comentarista fala que existem os dois lados, ele está falando que existe os lados que nós acabamos de ler aqui, positivo, negativo, mal, bem, galardão, castigo, amigo, inimigo, e aí sucessivamente, céu e inferno. Ele está falando